Você já parou para pensar como as profecias antigas podem estar se desdobrando diante dos nossos olhos hoje? No livro do Apocalipse, capítulo 6, encontramos uma narrativa poderosa sobre o fim dos tempos. Hoje, vamos explorar juntos como essas profecias podem estar se cumprindo em nosso tempo. Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora pelo Apocalipse. Se você está curioso para entender mais sobre o que está por vir e como isso pode afetar nosso mundo, então este vídeo é para você. Não saia daí, porque vamos desvendar juntos os mistérios do Apocalipse 6. No livro do Apocalipse, capítulo 6, encontramos uma das visões mais emblemáticas e misteriosas das Escrituras: a abertura dos primeiros 4 selos que desencadeiam a aparição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Este trecho bíblico não apenas captura a imaginação, mas também oferece uma profunda reflexão sobre o destino da humanidade e os eventos que marcam o fim dos tempos, conforme descritos por João, o apóstolo, em sua visão na ilha de Patmos. O capítulo começa com o Cordeiro de Deus abrindo os selos de um rolo que está nas mãos do Todo-Poderoso, simbolizando a revelação progressiva dos eventos futuros. Cada selo desencadeia uma série de eventos que afetam a Terra e seus habitantes de maneira significativa. Os 4 cavaleiros são introduzidos nos primeiros 4 selos, cada um montando um cavalo de cor diferente e trazendo consigo uma calamidade diferente: conquista, guerra, fome e morte. O primeiro cavaleiro surge montado em um cavalo branco, simbolizando a conquista ou a busca de poder militar. Ele porta um arco e lhe foi dada uma coroa, e ele sai, vencendo e para vencer. Apocalipse 6:2. Esta imagem sugere a ascensão de um conquistador ou líder militar que inicia uma fase de conquistas e expansão territorial. Historicamente, pode-se interpretar isso como o surgimento de impérios ou movimentos de conquista que marcaram eras de expansão imperial. O segundo cavaleiro é descrito montando um cavalo vermelho, simbolizando guerra e derramamento de sangue. Ele é concedido uma grande espada e é ordenado a tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Apocalipse 6:4. Este cavaleiro representa conflitos violentos e guerras que assolam a humanidade, levando à destruição e ao sofrimento generalizado. O terceiro cavaleiro surge em um cavalo preto, simbolizando fome e escassez. Ele segura uma balança na mão e a voz que vem do meio dos 4 seres viventes diz: um queniche de trigo por um dinheiro e 3 queniches de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. Essa imagem representa a escassez de alimentos básicos e a inflação desenfreada, causando dificuldades econômicas e fome entre as populações. O 4º cavaleiro aparece montando um cavalo amarelo pálido, cujo nome é Morte, e o inferno o seguia. Ele recebe poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, com fome, com morte e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. Este cavaleiro personifica a morte física que resulta das guerras, fomes e pestilências anteriores, levando a uma devastação generalizada e perda de vidas. A interpretação dos símbolos dos 4 cavaleiros do Apocalipse tem sido objeto de estudo e debate entre estudiosos bíblicos ao longo dos séculos. Embora haja várias interpretações, uma visão comum é que esses cavaleiros representam julgamentos divinos que precedem o retorno de Cristo e o fim do mundo como o conhecemos. Eles são vistos como sinais dos tempos, indicando uma sequência de eventos que culminarão no juízo final e na consumação dos tempos. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo.
Minha amiga, imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. À luz dos eventos atuais, muitos têm visto paralelos perturbadores entre as descrições dos 4 cavaleiros e as crises contemporâneas. O surgimento de líderes carismáticos buscando dominação global, conflitos internacionais persistentes que geram sofrimento generalizado, crises de fome e escassez em várias partes do mundo, além das pandemias e doenças que assolam populações inteiras. Todos esses eventos são frequentemente comparados às calamidades descritas nos selos de Apocalipse 6. A comparação entre os eventos atuais e as profecias do Apocalipse não é apenas uma questão de curiosidade acadêmica, mas também uma chamada à reflexão espiritual e à preparação pessoal. Para os cristãos, as profecias apocalípticas não devem apenas despertar um senso de alarme, mas também uma urgência para viver vidas piedosas e estar prontos para a vinda de Cristo. Elas servem como lembretes poderosos da soberania de Deus sobre o curso da história humana e a necessidade de estar em alinhamento com seus propósitos eternos. Portanto, ao considerar os 4 cavaleiros do Apocalipse, devemos não apenas examinar as interpretações históricas e teológicas, mas também considerar como essas profecias nos desafiam a viver com fé, esperança e amor em um mundo que enfrenta tribulações. Elas nos incentivam a buscar a Deus em oração, a estudar sua palavra e a viver de maneira que glorifique seu nome, enquanto aguardamos o cumprimento final de sua promessa de restauração e redenção completa. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo sobre a profecia do fim dos tempos e outros temas do Apocalipse. Se este vídeo está sendo útil para você, não deixe de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com amigos que também possam se interessar. Sua inscrição é muito importante para nós e nos ajuda a crescer. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e vamos juntos explorar mais sobre as profecias bíblicas. Agora, vamos retornar ao nosso estudo. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, enquanto exilado na ilha de Patmos, revela visões profundas e simbólicas sobre o fim dos tempos e a consumação da história humana conforme planejado por Deus. O capítulo 6 desse livro é particularmente intrigante, pois descreve a abertura dos primeiros 6 selos, cada um trazendo consigo eventos significativos que antecedem o juízo final e a volta gloriosa de Cristo.
Entre esses selos, o quinto é especialmente comovente e revelador, pois foca no martírio dos santos e na justiça vindoura para aqueles que foram fiéis até a morte. A abertura do quinto selo é descrita em Apocalipse 6, 9 e 11, onde João relata sua visão das almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Estas almas são vistas debaixo do altar celestial, clamando a Deus por justiça e vingança contra aqueles que habitam na terra. Eles recebem vestes brancas, símbolo da pureza e da justiça que lhes é prometida no reino vindouro de Deus. Este trecho é profundamente emotivo, pois revela não apenas o sofrimento dos mártires, mas também a esperança de que a justiça divina será finalmente feita. Para compreender plenamente o significado deste quinto selo, é importante contextualizar a história do martírio cristão ao longo dos séculos. Desde os primeiros dias da Igreja primitiva, os cristãos enfrentaram perseguições severas e martírios por sua fé. No Império Romano, especialmente durante os reinados de Nero e Diocleciano, milhares de cristãos foram torturados e executados por se recusarem a renunciar à sua fé em Cristo. Estes mártires foram frequentemente vistos como testemunhas fiéis que escolheram a morte ao invés da apostasia. O martírio cristão não terminou com o colapso do Império Romano. Ao longo da Idade Média e além, os cristãos continuaram a enfrentar perseguições em várias partes do mundo, muitas vezes nas mãos de governos hostis ou movimentos religiosos adversários. A Reforma Protestante trouxe novas ondas de martírio, com mártires como William Tyndale e John Huss sendo executados por sua defesa da Palavra de Deus e suas convicções teológicas. No contexto contemporâneo, a perseguição aos cristãos continua a ser uma realidade preocupante em várias partes do mundo. Em muitos países, cristãos enfrentam discriminação legal, violência física e até mesmo a morte por causa de sua fé. Grupos extremistas, regimes totalitários e intolerância religiosa são algumas das causas principais por trás dessa perseguição global. Na China, cristãos enfrentam repressão sob o regime comunista. No Oriente Médio, o Estado Islâmico e outros grupos extremistas têm realizado execuções públicas de cristãos e minorias religiosas. Na África, grupos radicais têm visado cristãos em ataques violentos e sequestros em massa. Essas situações atuais de perseguição cristã refletem diretamente as profecias do quinto selo em Apocalipse. As almas dos mártires, clamando por justiça debaixo do altar celestial, encontram eco nas vozes daqueles que sofrem injustiça e perseguição hoje. O livro do Apocalipse não é apenas um registro do passado ou uma visão futura, é uma revelação contínua das realidades espirituais e da soberania de Deus sobre o curso da história humana. À luz destes eventos, os cristãos são chamados à reflexão e à ação. Devemos não apenas lembrar e honrar aqueles que sofreram e morreram por causa de sua fé, mas também interceder por aqueles que ainda enfrentam perseguição. A Bíblia nos ensina que devemos amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e permanecer firmes na fé, mesmo diante de tribulações. Mateus 5:44, Romanos 12:14. Devemos buscar justiça e paz, ao mesmo tempo em que confiamos na justiça final de Deus, que um dia trará consolo e recompensa para todos os que foram fiéis até a morte. Portanto, o quinto selo do Apocalipse não é apenas uma profecia de tempos passados ou futuros. É uma exortação para os cristãos de todas as épocas a permanecerem fiéis a Cristo, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A esperança dos mártires sob o altar é a nossa esperança também, que um dia toda lágrima será enxugada, todo sofrimento será consolado e toda injustiça será corrigida pela mão amorosa de Deus.
O capítulo 6 do livro do Apocalipse abre um panorama apocalíptico impressionante com a abertura dos primeiros 6 selos que desencadeiam uma série de eventos cósmicos e terrestres, anunciando o fim dos tempos e o juízo vindouro de Deus sobre a humanidade. O 6º selo, em particular, é marcado por fenômenos naturais e astronômicos de proporções catastróficas que ecoam através dos séculos como um aviso solene e uma chamada à reflexão espiritual profunda. A abertura do 6º selo é descrita em Apocalipse 6, 12-17, onde João descreve sua visão apocalíptica. E, havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 12, 17. Este trecho é repleto de simbolismo e imagens poderosas que descrevem eventos cósmicos e terrestres de magnitude apocalíptica. O grande terremoto mencionado indica não apenas um evento físico, mas também um abalo espiritual e moral que sacode as estruturas do mundo como o conhecemos. O sol se tornando negro e a lua vermelha como sangue são imagens que evocam profecias do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor e juízos divinos, Joel 2:31, Isaías 13:9 e 10. As estrelas caindo do céu sugerem uma perturbação cósmica de proporções devastadoras. Para compreender melhor esses eventos descritos no 6º selo, é crucial explorar a ocorrência de fenômenos naturais e astronômicos extremos ao longo da história e em tempos recentes. Terremotos, eclipses solares e lunares, além de outros eventos naturais como tempestades, furacões e tsunamis, têm sido registrados e estudados por cientistas e astrônomos. Esses eventos não apenas causam danos físicos significativos, mas também servem como lembretes poderosos da fragilidade da vida humana e da natureza imprevisível do mundo em que vivemos. As interpretações proféticas desses sinais naturais e astronômicos variam, mas muitos estudiosos e teólogos cristãos veem esses eventos como cumprimentos das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Eles argumentam que os terremotos e os sinais celestes descritos em Apocalipse 6 são prenúncios do retorno iminente de Cristo e do juízo final de Deus sobre a humanidade. Esses eventos são vistos como parte do plano divino para purificar a terra e julgar as nações por suas ações. À medida que consideramos esses sinais à luz das Escrituras, somos confrontados com a urgência de refletir sobre nossas próprias vidas e nossa posição espiritual diante de Deus. O Apocalipse não é apenas um livro de profecias assustadoras, mas também um testemunho do amor redentor de Deus e de sua justiça imparcial. Ele nos chama a nos arrependermos de nossos pecados, a vivermos vidas santas e a estarmos preparados para o dia em que Cristo retornará para estabelecer seu reino de paz e justiça. Nos tempos modernos, os eventos naturais e astronômicos continuam a ser um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre a criação e da necessidade de humildade diante de seu poder. Através desses eventos, Deus está nos lembrando de sua presença constante e de seu chamado para nos voltarmos para Ele em busca de perdão e salvação.
O sexto selo do Apocalipse não é apenas uma visão do futuro, mas também uma chamada urgente para ações e decisões que moldam nosso destino eterno. Portanto, ao contemplarmos o sexto selo do Apocalipse, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas à luz da Palavra de Deus, a buscar sua orientação e a viver de maneira que honre seu nome. Que possamos ser encontrados fiéis e vigilantes, aguardando o dia glorioso em que Cristo retornará para restaurar todas as coisas e trazer justiça e paz duradouras ao mundo que Ele criou e redimiu. No livro do Apocalipse, o capítulo 6 apresenta uma série de visões e simbolismos que revelam eventos escatológicos e o juízo vindouro de Deus sobre a terra. Entre esses eventos, um dos mais impressionantes é a visão da abertura do sexto selo, que desencadeia uma série de reações cósmicas e terrestres, culminando na revelação da ira do Cordeiro. Este tema, central na teologia apocalíptica, revela não apenas o aspecto do juízo divino, mas também a manifestação da justiça de Deus em face do pecado e da rebelião da humanidade. O conceito da ira do Cordeiro é mencionado especificamente em Apocalipse 6, 16, 17, onde aqueles que estão presentes no momento da abertura do sexto selo clamam às montanhas e aos rochedos para que caiam sobre eles e os escondam, da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 16, 17. Essas palavras ressoam com uma intensidade dramática, descrevendo a reação das pessoas diante da iminente manifestação do juízo divino. Para compreender o significado teológico da ira do Cordeiro, é essencial considerar o contexto mais amplo do livro do Apocalipse e da narrativa bíblica como um todo. O Cordeiro, neste contexto, refere-se a Jesus Cristo, o sacrifício perfeito e redentor que se entregou na cruz para a expiação dos pecados da humanidade. João 1, 29. A imagem do Cordeiro é frequentemente associada à paz, à redenção e à misericórdia, refletindo a natureza sacrificial de Cristo em favor da humanidade. No entanto, a ira do Cordeiro representa um aspecto diferente e muitas vezes mal compreendido de sua natureza divina. Enquanto Cristo veio inicialmente como Salvador para oferecer perdão e reconciliação, ele também virá novamente como juiz para executar o juízo final sobre o pecado e o mal. Esta dualidade na natureza de Cristo, como Cordeiro de Deus e como juiz justo, é fundamental para a compreensão da ira do Cordeiro descrita no Apocalipse. A ira do Cordeiro não é uma raiva impulsiva ou mal direcionada, mas sim a justa indignação de Deus diante da persistência do pecado e da injustiça na criação. Ela representa o aspecto necessário da justiça divina que exige prestação de contas e responsabilidade por ações cometidas contra a vontade de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos repetidamente Deus agindo para julgar o pecado e restaurar a justiça, enquanto ao mesmo tempo oferece perdão e reconciliação àqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. A discussão sobre a justiça divina e o julgamento que está por vir levanta questões profundas sobre a natureza de Deus e seu plano para a humanidade. A Bíblia ensina que o juízo final será um evento definitivo e inevitável, onde todos serão chamados a prestar contas de suas vidas diante de Deus. Hebreus 9, 27. Aqueles que rejeitam a graça salvadora de Cristo enfrentarão a consequência eterna de sua escolha, enquanto os que aceitam Cristo como Senhor e Salvador encontrarão vida eterna ao seu lado. A preparação espiritual para enfrentar esses eventos é crucial para os cristãos em todos os tempos. O Apocalipse não é apenas um relato do que está por vir, mas também um chamado à vigilância espiritual e à fidelidade a Cristo.
Os cristãos são exortados a viver vidas piedosas e santas, dedicadas ao serviço de Deus e ao amor ao próximo. 1 Pedro 4, 7 e 11. Isso inclui um compromisso contínuo com a oração, o estudo da palavra de Deus, a comunhão com outros crentes e o testemunho do Evangelho a um mundo que precisa desesperadamente da esperança que Cristo oferece. Além disso, a preparação espiritual envolve um reconhecimento sincero de nossa própria necessidade de perdão e transformação. Ninguém é justo por si mesmo, mas todos dependem da graça redentora de Cristo para a salvação. Efésios 2, 8, 9. Isso significa humildade diante de Deus, confissão de pecados e um compromisso renovado de seguir a Cristo em todas as áreas da vida. Portanto, ao refletir sobre a ira do Cordeiro descrita no Apocalipse 6, somos desafiados a considerar nossa própria posição espiritual diante de Deus. A ira do Cordeiro não é apenas um tema apocalíptico distante, mas uma realidade espiritual que nos chama à ação e à resposta pessoal. Que possamos responder ao chamado de Deus para viver vidas santas e preparadas, confiando na graça e no perdão que Ele oferece através de Cristo, e aguardando com esperança o dia em que Ele fará todas as coisas novas. Apocalipse 21, 5. No livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 6, somos confrontados com uma visão profética que descreve a abertura dos selos que precedem eventos de grande significado espiritual e cósmico, indicando o desenrolar dos acontecimentos que antecedem o fim dos tempos e o retorno de Cristo. Este capítulo não apenas descreve os eventos iminentes, mas também exorta os crentes a uma postura espiritual de vigilância, oração e preparação diante das turbulências que virão. A abertura dos selos no Apocalipse 6 revela uma série de eventos que desencadeiam consequências impactantes sobre a Terra e seus habitantes. Entre esses eventos, encontramos uma chamada à vigilância e oração que ressoa ao longo de toda a Escritura como um imperativo para os cristãos em todas as épocas. A importância de vigiar e orar não é apenas um conselho prudente, mas uma diretriz espiritual crucial dada por Jesus e pelos apóstolos para enfrentar os desafios espirituais e as incertezas do futuro. Jesus, em seu ministério terreno, frequentemente instruiu seus discípulos a vigiar e orar, preparando-os para os tempos de provação que viriam. Em Mateus 24, 42, ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essas palavras não são apenas uma advertência sobre o desconhecido do tempo do retorno de Cristo, mas também uma exortação para uma vida espiritual constante e vigilante, pronta para responder aos desafios espirituais e físicos que se apresentam. Da mesma forma, o apóstolo Paulo reitera essa exortação em suas cartas às igrejas. Em 1 Tessalonicenses 5:6, ele escreve: Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui, a vigilância está ligada à sobriedade espiritual, à clareza mental e à prontidão espiritual para enfrentar as adversidades com fé e perseverança. Vigiar não significa apenas estar acordado fisicamente, mas estar alerta espiritualmente, consciente das realidades espirituais e preparado para agir conforme a vontade de Deus. A vida de santidade é inseparável da exortação de vigiar e orar. Em tempos de turbulência e incerteza, os cristãos são chamados a viver vidas santas e irrepreensíveis, refletindo o caráter de Cristo em suas palavras, ações e relacionamentos. Paulo instrui os crentes a andar de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Esta vida de santidade não é apenas uma questão de comportamento externo, mas um reflexo de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo,
buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida. A esperança e confiança em Deus são pilares fundamentais para os crentes em tempos de tribulação. Em meio a eventos assustadores e desafiadores, a promessa de Deus de estar conosco e nos fortalecer é uma âncora firme para nossas almas. Isaías 41:10. O salmista declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Esta confiança não é baseada em circunstâncias externas, mas na fidelidade e no poder de Deus, que transcende todas as adversidades. Portanto, em face da profecia do fim dos tempos, conforme descrito no Apocalipse 6, os crentes são chamados a uma resposta espiritual que inclui vigilância constante, vida de santidade e confiança inabalável em Deus. A vigilância não é apenas uma questão de estar atento aos sinais dos tempos, mas também de cultivar uma comunhão íntima com Deus através da oração e da palavra. A vida de santidade reflete nossa identidade em Cristo e nossa responsabilidade de sermos sal e luz neste mundo. Mateus 5:13-16. E a esperança em Deus nos sustenta através das tribulações, lembrando-nos que Ele é soberano sobre todos os eventos da história e que seu plano de redenção será cumprido conforme sua promessa. Portanto, que cada crente seja encorajado a responder à exortação de Jesus e dos apóstolos. Vigiemos e oremos, vivamos vidas de santidade e confiança em Deus, preparados para enfrentar os dias vindouros com fé inabalável e esperança firme no retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e provocado reflexões importantes sobre as profecias do Apocalipse 6. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando temas fascinantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigos. Sua participação é fundamental para nós. Fique atento para mais vídeos sobre profecias bíblicas e outros assuntos relevantes. Obrigado por assistir e até a próxima.